na confissão, nós acabamos de cantá-la e agora nós vamos estudá-la. Peço a você que abra as Escrituras Sagradas comigo em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, capítulo 6, versículos 1 a 14. Esse bloco central que nós estamos na carta de Paulo aos Romanos, ele é muito interessante. Os estudiosos dizem que se a gente fosse fazer uma divisão estrutural do livro de Romanos, é como se os capítulos 6 até o final do capítulo 8 de Romanos fizessem parte de um único argumento. É mais ou menos assim. A gente vai estudando até o capítulo 5, e o capítulo 5 vem expondo a realidade da queda do homem, do pecado. Agora, no capítulo 6 até o capítulo 8, ele começa a mostrar a relação entre isso e a obra de Cristo e a esperança que há para o povo de Deus. E esse capítulo 6, esse capítulo é muito importante, meus irmãos, para nós termos uma compreensão da nossa teologia e da vida que o Senhor tem para nós. Então, preste bastante atenção na leitura desses 14 versículos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus triuno, a quem exaltamos e honramos nessa noite. Estamos diante da palavra que o Senhor criou, registrou, revelou e entregou ao seu povo por mãos dos santos profetas e santos apóstolos, para que nessa noite nós, uma vez agarrados a ela, possamos também por ela ser transformados. Então te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, move nossas almas em direção à tua verdade. Move nossos afetos, Senhor, move nossos pensamentos, dá-nos novo interesse, nova disposição e obediência pela Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, ditado popular, eu sei que vocês conseguem completar: o povo unido jamais será vencido. Todo mundo conhece esse, né? E talvez, queridos, esse ditado popular, o povo unido jamais será vencido, em nenhum lugar esteja tão em evidência como aspiração humana, mais do que como um símbolo de Olimpíadas. Olimpíadas. Se você já olhou bem para o símbolo das Olimpíadas desenvolvido pelo Pierre de Coubertin, aquele conhecido como os anéis olímpicos. Você sabe o que significa os anéis olímpicos? Aqueles 5 anéis coloridos, azul, preto, vermelho, amarelo e verde. Eles foram entrelaçados e dispostos ali como um símbolo da união dos continentes em prol do esporte, e a esperança que havia naquele momento que o esporte pudesse ser uma ferramenta para não somente unificar os povos, mas também dirimir e reduzir as tensões que haveriam nas relações internacionais. E para uma era de pandemia, tem muita gente que fala que uma Olimpíadazinha faz bem, a ideia encarna bem aquele outro ditado popular que diz: a união faz a açúcar, isso mesmo, né?
A união faz a força. Queridos, os próprios países, se você for ver bem a dinâmica de uma Olimpíada, a ideia dos esportes coletivos são justamente aqueles que demonstram a capacidade de demonstrar união e cooperação entre os jogadores de uma mesma equipe. Quem aí está acompanhando a Olimpíada? Gente, eu fui tentar assistir o Brasil jogando no vôlei ontem contra a França, eu quase morri do coração. Esse coração não aguenta, é teste para cardíaco, igual o Galvão fala, né? É complicado, mas é uma emoção fantástica, e é uma emoção ver a equipe fazer um ace, ou fazer um ponto, e se juntar, e gritar um com a cara do outro, e dar um tapa, né? E a gente fica emocionado com eles, aquele negócio de estarem unidos para superar um desafio, mexe com a gente, seja o desafio por equipes da ginástica olímpica, do vôlei, do nado sincronizado, a dupla brasileira feminina que levou o bronze no tênis, essas coisas realmente possuem um elemento altamente transcendental e universal, de uma certa forma. Deus nos criou para vivermos em união. Ele exibe isso no seu próprio caráter como um Deus triuno, para pensar nisso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são um único Deus em três pessoas, unidos em torno de um propósito comum e transferem a nós, no mundo, a capacidade de estarmos unidos a Ele. E queridos, nessa noite nós chegamos no sermão que me é muito precioso por causa da doutrina que nós vamos abordar hoje, a doutrina da união com Cristo. Eu lembro quando eu comecei a estudar essa doutrina pela primeira vez na minha vida em 2008, o impacto que isso teve para mim, essa doutrina que é tão central dentro da fé protestante, dentro da teologia reformada, a ideia de que, como o Louis Berkhoff coloca na sua teologia sistemática, que essa união com Cristo é aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude do que Ele é. Cristo é fonte de vida e de força para o seu povo, é fonte de bendição e de salvação. Essa é a definição lá do Berkhoff. E quantas passagens nas Escrituras, meus irmãos, revelam a natureza dessa união de Cristo e sua igreja, né? Nós somos os ramos, Jesus é a videira, João 15:5. Jesus é a cabeça, nós somos o seu corpo, 1 Coríntios 6, 15-19. Cristo é o fundamento e nós somos as pedras que estão construídas sobre essa pedra angular, que é o fundamento, 1 Pedro 2, 4-5. O casamento entre o marido e a mulher, que aponta em última instância justamente para a união entre Cristo e a sua igreja, Efésios 5, 25-33. Queridos, a história da doutrina da união com Cristo, ela é mais do que somente uma aspiração. Ela é muito real para a gente, porque é por causa dessa união que eu e você hoje somos capazes de viver de tal maneira que agrade a Deus e de vencer o pecado que tenazmente nos assedia. O crente nesse mundo luta contra pecado, essa é a vida do crente. E de onde vem a possibilidade de vitória? A possibilidade de superar, quando nós entendemos que por meio dessa união com Cristo, nós estamos migrando do reino das trevas para o reino da graça. E esse texto de hoje nos encoraja nos explicando isso, meus irmãos. Nós não podemos viver em pecado. Nós não podemos, por três coisas que Paulo nos explica nessa noite. Primeiro, porque nós morremos com Cristo na sua morte. Segundo, porque fomos unidos a Ele em sua ressurreição. E, portanto, terceiro, o pecado não deve nos dominar. Então vamos estudar isso. Primeiro, meus irmãos, nós morremos com Cristo em sua morte. Paulo vem nesse capítulo do 5 para o 6 argumentando sobre a diferença entre o primeiro Adão e o segundo ou último Adão. Lembra que nós falamos sobre isso na semana passada? Pelo primeiro Adão, aquele Adão lá de Gênesis, o primeiro homem, por meio dele, por causa da sua desobediência, a morte entrou no mundo, e a morte causada pelo pecado, pela transgressão, ela criou separação entre o homem e Deus e contaminou todos os filhos de Adão, toda a humanidade, daquele ponto em diante. Lembra que a gente falou da contaminação radioativa do pecado? Mas a esperança de Paulo é que agora, através do segundo Adão, existe um novo homem, seu nome é Jesus. Ele é um segundo e último Adão, que não é um canal de morte, mas é um canal de vida. Ele gratuitamente trouxe nova esperança, o evangelho da maravilhosa graça de Deus. Aonde o pecado abundou,
superabundou a graça de Deus. Meus irmãos, essa mensagem é tão bonita e gloriosa, mas a verdade é que os judeus estavam tendo dificuldade de entender esse evangelho que Paulo estava apresentando. Veja o versículo 1 do capítulo 6, veja comigo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Meus irmãos, alguns judeus estavam tendo dificuldade de entender o argumento de Paulo. Parece que na visão deles, se a graça fosse superabundante e cobria uma multidão de pecados, isso seria uma desculpa esfarrapada para as pessoas pecarem. Ué, se cobre uma multidão de pecados, então vamos pecar? Vão pecar porque sempre vai ter graça superabundante para cobrir, então isso levaria a uma vida antinomista, uma vida contrária à lei de Deus, em que a pessoa não veria nenhuma possibilidade de se sujeitar ao Senhor. Mas Paulo, aqui, meus irmãos, ele começa um argumento muito importante no versículo 2, quando ele dá um sonoro, veja aí, de modo nenhum. Não é isso não. Em outras palavras, nenhuma pessoa verdadeiramente regenerada e crente vai pensar dessa maneira. Ninguém vai dizer uma coisa dessas. Então, meus irmãos, Paulo aqui começa a lançar o argumento do porquê, se a graça de Deus é tão grande, por que nós não podemos viver pecando para que a graça seja ainda maior? O argumento está aqui no versículo 2, olha o que ele diz aí. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. Meus irmãos, ele está começando a dizer, quem afirma que você pode continuar no pecado, não vê a contradição que agora existe na sua identidade em Cristo. Essa identidade começa pelo fato de que você morreu para o pecado. Legal eu falar isso para você hoje à noite, né? Você sabia que você já morreu? Você sabia que você já morreu? Como assim, pastor? Às vezes fica tão distante da nossa compreensão. O que a gente quer dizer com isso? Ele vai continuar explicando o que significa a gente ter morrido com Cristo. Versículo 3, veja comigo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Queridos, ele está trazendo aqui um conceito muito interessante. Ele está ampliando para a gente o entendimento da palavra batismo. E veja, Paulo não está falando aqui apenas daquele batismo que a gente vê acontecendo aqui na frente. Quando a gente chama aquelas pessoas que agora creem em Deus, ou quando trazemos os pais com as suas criancinhas e então batizamos. Ele não está falando só daquele sacramento de igreja. Ele está falando do significado da palavra batismo, que é anterior ao próprio sacramento. O que é que significa a palavra baptizo no grego? Essa palavra, meus irmãos, ela tem múltiplos significados, inclusive na própria Bíblia. Mas um dos significados mais centrais da palavra batismo é a ideia de você trazer alguma coisa para dentro de uma realidade. Batismo significa, de novo, é você trazer alguma coisa para dentro de uma união eterna e inseparável com Cristo. Veja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, quando Jesus morreu lá atrás, vamos pensar aí, 2000 anos atrás, naquele momento que Jesus estava morrendo naquela cruz, nós já estávamos ali representados naquela morte de forma factual, factivo. Nós estávamos morrendo em Jesus. Imagina, como se as nossas vidas, por antecipação, estivessem sendo pregadas na cruz junto com Ele. E isso, meus irmãos, traz esperança para nós. Quando nós estamos batizando uma pessoa aqui, eu sei que as pessoas vêm de diferentes tradições de batismo, né? Tem gente que recebeu água na cabeça, tem gente que foi mergulhado nas águas, tem gente que tomou um espirro no rosto. Mas olha que coisa interessante, meus irmãos. A primeira coisa que aquela água derramada está sinalizando e selando é o que aconteceu por aquela pessoa antes dela se converter. Foi o que aconteceu por ela quando talvez ela ainda nem existia. Foi quando Cristo fez algo por ela. Quando Cristo morreu na cruz, ela estava morrendo naquela cruz. E agora, no tempo presente, essa pessoa que se converteu, que foi regenerada pelo Espírito Santo, ela está agora reconhecendo que aquilo que Jesus fez por ela é verdadeiro. Que agora ela está recebendo hoje os resultados daquela morte conquistada lá atrás.
em favor dela. Aquela morte que pagou a dívida do pecado, que removeu a culpa. Aquela morte que era realmente o fundamento para uma nova vida. Meus irmãos, que doutrina profunda. O que a Bíblia vai dizer é que agora o que o Espírito Santo faz, e é aqui que entra a questão da união com Cristo, presta atenção. O que o Espírito Santo faz é pegar aquilo que Cristo fez no tempo e na história lá atrás, e ele traz os efeitos poderosos da obra de Cristo e aplica no crente hoje. Ele aplica a nós e ele nos une, ele faz uma amálgama a essa obra de Cristo, de maneira que nós recebemos o que Cristo fez por nós. E é por isso que no versículo 6, veja comigo o versículo 6, o apóstolo Paulo diz isso: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Essa morte de Cristo nos justificou, ela resolveu, ela alinhou a nossa situação com a situação de Deus. Havia separação. A separação é, ele é santo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas essa morte de Cristo retificou as coisas. Quando nós morremos junto com Cristo, a coisa agora ficou retificada. E nós não estamos mais sob o domínio do corpo do pecado. Nós não somos mais escravos dessa realidade das trevas. Meus irmãos, eu preciso dizer, eu não vou ter tempo de fazer todas as citações que eu gostaria, mas esse entendimento mexeu com o coração dos reformadores. E principalmente quando você para pensar que quando a Bíblia fala sobre escravidão do pecado, o conceito de escravidão não é incomum na história do Ocidente. Seja nela antiga, seja nela recente, né? Se você lembra aí das suas aulas de história na escola, o Brasil colonial, escravidão é uma coisa que é muito próxima a nós, certo? E se a gente pudesse dar um ditado popular para alguém que fosse escravo, o ditado seria esse: uma vez escravo, sempre escravo. Escravo, você nasceu escravo, você vai morrer escravo. Essa é a tendência da vida, viver pelo resto da sua vida dessa maneira. Preste atenção, a única chance de liberdade de um escravo seria se ele conseguisse obter o que a gente chama de uma carta de alforria. Já ouviu falar disso antes? Carta de alforria é um documento que era dado ou vendido a um escravo pelo seu proprietário. E nesse documento, o proprietário, ele abdicava de todos os seus direitos sobre o escravo. Ou seja, o escravo se tornava livre. Mas, meus irmãos, vamos falar a verdade? Quanto que custava para conseguir uma carta de alforria? Rapaz, era dinheiro demais. Ou o escravo literalmente juntava dinheiro dele a vida inteira, ou, como muitos infelizmente fizeram, eles roubavam dinheiro até das próprias minas de ouro onde eles trabalhavam, roubavam dinheiro e depois apresentavam ao seu senhor. E a verdade é a seguinte: mesmo se eles tentassem parcelar o pagamento, se eles não conseguissem pagar uma única parcela que fosse, eles voltariam a ser escravos do seu antigo senhor. Meus irmãos, essa era a nossa situação. Nós éramos escravos das trevas. Ninguém aqui teria dinheiro para pagar pela carta de alforria. Então alguém extremamente generoso em graça e misericórdia fez isso. E ele tinha todo o dinheiro do mundo. Mas o dinheiro apresentado foi as obras impecáveis do Filho de Deus. Aquele que tinha mérito e justiça, com o seu sangue derramado, com a sua vida obediente, ele vem então e apresenta na presença do Pai o dinheiro necessário para ter carta de alforria. Aqueles que antes estavam jazendo no maligno, agora são escravos da luz, escravos do dia. E é por isso que o apóstolo Paulo faz essa brincadeira que choca tantas pessoas. Antigamente eu era algemado às trevas, hoje as minhas algemas são do Senhor. Meus irmãos, não tem maior alegria na vida do que ser escravo do Senhor. É por isso que um dos hinos mais belos da história, Amazing Grace, de um homem que era John Newton, que era justamente um senhor de escravos, e que
naquela tempestade, percebeu que ele estava escravizado ao seu pecado, e quando ele pede ao Senhor que o liberte, Deus o liberta, Deus o livra, mas o maior livramento não é somente não morrer afogado, mas é a sua alma que foi liberta. Por isso que ele diz, a graça eterna de Jesus, que veio libertar a mim, tão pobre pecador, ó graça singular. E ele vai cantando sobre a cegueira na qual ele estava, sobre a perdição, e é tão bonito. Queridos, essa obra foi Deus que fez por nós. O nome disso é graça, meus irmãos. Graça é quando você não tem participação nenhuma na história. Deus, ele entra e ele nos remove daquele tremedal de lama. Ele tira, você estava perdido, você estava morto, você ia para o inferno, mas ele pegou você, ele agarrou você e ele tirou você de lá. E, meus irmãos, essa é a primeira etapa da santificação nas nossas vidas. Quando a gente estuda santificação, essa ideia de nos tornarmos santos, a gente tem que lembrar que a primeira etapa não tem nada a ver com você. A primeira etapa tem a ver com o que Deus fez por você. Em teologia é o que a gente chama de santificação definitiva ou pontual. Aquele momento na história em que Deus nos separa das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a primeira etapa da santificação. Meus irmãos, é muito importante que eu e você nessa noite avaliemos se nós já morremos. Eu te pergunto, você já morreu? Isso se aplica tanto, você começa a olhar para a sua vida que passou, o seu antigo eu, talvez a sua vida pré-conversão, você poderia fazer essa avaliação, mas é muito mais do que isso. A pergunta que eu faço para você é se você entende que antes você estava unido com Adão, mas agora você está unido com Cristo, na sua morte. Hoje pela manhã nós tivemos ceia, e ceia é um momento muito sério, meus irmãos. Não dá para brincar nela, não dá para ser frívolo, porque ela é representativa da morte que nos santificou, que nos separou, e por isso nós devemos meditar se realmente nós fomos pregados naquela cruz com Cristo. Será que você entende essa dimensão da obra de Cristo por você? Mas em segundo lugar, meus irmãos, Paulo vai dizer que nós não fomos unidos somente na morte de Cristo, mas também que nós, em segundo lugar, somos unidos na sua ressurreição. Veja que agora ele vai mostrar que a união com Cristo, ela é completa na morte e na ressurreição. Versículo 5, veja comigo, versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Meus irmãos, se nós nos assemelhamos com Cristo na morte, pela graça de Deus, somos assemelhados também com ele na sua ressurreição. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! O que diferencia o evangelho de qualquer outra proposta aí fora é que o nosso mestre morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte ao terceiro dia, mas isso não foi uma coisa que ele só fez lá para ele. Quando ele morreu, a gente morreu com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então eu vou te falar a segunda tese dessa noite. Você sabia que você já ressuscitou? Eu quero que você pense nisso por um segundo. Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? A nossa tendência é pensar tudo isso lá no futuro, não é? Um dia eu vou morrer, um dia eu vou ressuscitar. Está na hora de você começar a pensar de forma diferente. Você em Cristo já morreu para este mundo, e em Cristo você já ressuscitou para uma nova vida. Olha o versículo 9. O versículo 8 e depois o versículo 9. O versículo 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, se Cristo também ressuscitou, nós teremos uma vida inteira com Ele. O futuro é glorioso, nós estaremos nos novos céus, nova terra, e vai ser bom demais. Mas não é lá só para frente, olha lá o versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Meus irmãos, eu acho que isso aqui é tão importante nós entendermos. Antigamente, o que a Bíblia está dizendo é que eu e você estávamos debaixo de um domínio, o domínio das trevas. Esse domínio era inescapável, estava todo mundo aprisionado lá dentro, não tinha como quebrar os grilhões. Deus então agora vem e nos transfere para um novo domínio,
o domínio da vida. E nesse domínio da vida, nós temos esperança, porque é uma esperança de alguém que verdadeiramente ressuscitou dos mortos. É alguém que tem poder, é alguém que tem glória, é alguém que tem majestade, é alguém que consegue fazer um negócio desse, né? Ressuscitar dos mortos. Você conhece alguma vacina aí lá no posto de saúde da 612 Sul que ressuscita dos mortos? Você conhece alguma? Pois é, ele oferece uma aqui. Essa vacina de Cristo, ela é impressionante, porque ela não te livra só do coronavírus, ela te livra da morte eterna. Pensa nisso. O coronavírus pode prolongar aos olhos humanos a sua vida por um pouco mais de tempo aqui na Terra. Mas eu te garanto que o coronavírus, a vacina do coronavírus não resolve o problema de fogo e enxofre não, tá? Esse problema só a obra perfeita de Cristo. Mas o que ele está dizendo é, antes você vivia debaixo do domínio do pecado, mas agora você vive debaixo do domínio da graça. Você foi para outra realidade, você não é mais a mesma pessoa. Eu estou acompanhando as Olimpíadas, né, gente? Tentando. E estava vendo uma entrevista muito interessante, feita por uma emissora, com os atletas dos países que se naturalizaram em outros países para poder competir modalidades pelos outros países. Você sabe muito bem que, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem dupla cidadania brasileira e italiana. Isso não é suficiente para ela poder jogar pelo time da Itália. Ela tem que se naturalizar. E naturalização, a matéria estava explicando, que é um processo muito interessante. O cidadão, ele de fato renuncia à sua condição no país anterior, renuncia à sua sociedade anterior, e ele vai para o outro país com os direitos de cidadão, com os deveres de cidadão dessa nova nação. E ali ele pode ter domicílio, ali ele pode desenvolver sua vida. Em alguns países, essa prova de naturalização envolve conhecimentos gerais sobre o país, fluência na língua e uma série de outras coisas. Queridos, olha que coisa interessante, uma pessoa que é naturalizada italiana, mas não é mais brasileira, ela é italiana. Agora a Itália foi campeã da Eurocopa lá, tinham 2 jogadores que não são mais brasileiros, eles foram brasileiros um dia, mas hoje eles são italianos, naturalizados. Meus irmãos, quando nós ressuscitamos em Cristo, você foi naturalizado numa pátria celestial. Antigamente o seu passaporte dizia pecador, tá? Aí vinha pecador e aí vinha seu nome, né? Pecador fulano, pecador cicrano, pecador tá. Quando você ressuscitou em Cristo, essa identidade pecador não é mais a sua característica principal. Sua identidade agora é santo. Santo, fulano, santo, ciclano, você é santo mesmo, estou falando de você, tá? Santo. Você foi teletransportado para um novo país. Meus irmãos, que alegria, quantas benesses, mas também quantas responsabilidades. Ser ressurreto é trem sério, meus irmãos. Olha o versículo 4. Olha o que ele diz no versículo 4, na segunda parte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Estar em Cristo, presta atenção. Estar em Cristo não é ter só o seu nome lá no hall do livro da vida. Estar em Cristo deve ser andar em novidade de vida. Falar a língua do reino agora, ter os conhecimentos do reino, ter um domicílio no reino, prestar os deveres do reino, pagar as contas do reino, viver a sua vida inteiramente lá. Paulo queria que os judeus entendessem isso, que os gentios entendessem o que significa ser em Cristo, estar em Cristo. Gálatas 6,14, veja, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 5,24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vocês sabem que eu gosto desse versículo aqui, né? Falo dele o tempo inteiro. Meus irmãos, nós não somos mais deste mundo. Pastor, eu sempre fico assustado com esse papo. Você está falando que eu sou fantasma agora? Você está falando que é o quê? Meus irmãos, para ficar mais fácil, para não ficar tão etéreo, é como casamento. Casamento. O que acontece com o cabra quando eu faço o casamento dele lá, né? Ele põe a aliança no dedo. No outro dia, quando ele acorda com aquela aliança, que parece que pesa 600 quilos na mão dele, né? Que ele anda na rua assim, né? Com a mão lá embaixo. Ele tem a impressão de que está todo mundo olhando para ele, porque agora ele tem uma aliança que antes estava na mão direita e agora está na esquerda. Ele é a mesma pessoa, mas agora ele está casado. Ele é o mesmo homem, mas agora ele está casado. E por ele estar casado, ele é, mas não é mais a mesma pessoa. Porque ele é um homem casado agora. Ele está vinculado e unido à sua esposa inseparavelmente. A sua própria identidade social muda. Sua identidade familiar, sua identidade paternal. Ele é uma nova criatura. É por isso que ele anda na rua com a sensação de que está todo mundo olhando para ele no primeiro dia depois da lua de mel. Está lá, ó, estou casado, ó. Meus irmãos, quem está casado com Cristo é assim. Sim, você ainda vai ressuscitar no sentido corpóreo um dia. Você vai receber esse corpo novo que foi semeado na terra e ressuscita em nova glória. Você vai receber isso. Mas até lá você já tem a certidão de casamento. Você já está casado com Cristo. E a tua aliança é o Espírito Santo de Deus, o penhor da sua herança dentro de você. É isso que você exibe. Quando você vive no mundo, as pessoas veem o que em você? O Espírito Santo. O que você fala é o Espírito Santo falando. O que você pensa tem que ser o Espírito Santo. Você está casado com Jesus, não tem outra forma. E você não pode divorciar-se dele, porque ele não é desses. Nosso Senhor Jesus Cristo se casou conosco eternamente, para que nós inseparavelmente estejamos ligados a ele. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, ser ressuscitado é muito bom. Sabe uma das implicações? Botei uma aplicação aqui para a gente. Sabe por que é bom ser ressuscitado? Posso dar uma bem óbvia para você? É porque você não precisa temer a morte. Vou falar de novo para quem ainda não entendeu. Se você já é ressuscitado, você não precisa temer a morte. Sabe por que eu te digo isso, meu irmão, minha irmã? Porque nesse momento no mundo, as pessoas estão temendo a morte. Elas não saem de casa, elas só saem de casa se tiver vacina, aí ela toma... Estava conversando com uma pessoa, situação complicada, vou falar aqui, tá? Correndo riscos. Conversando com uma pessoa que disse que já tinha tomado a segunda dose, e ela ainda não saía de casa. E eu perguntei para ela, por que você não está saindo de casa? Ela falou, bom, pastor, em respeito, né, àquelas pessoas que ainda estão em casa. Falei, minha irmã, esse argumento não cola, não. Não cola. O que você está esperando? Terceira dose? 20ª dose? Aonde está a nossa esperança, irmãos? Aonde está a fé? Aonde está a convicção que seja com vacina, sem vacina, na morte, na vida, na doença, na saúde? Não é casamento com Cristo? Cristo não é o nosso noivo? Nós quebramos nossos votos, Ele não quebra votos. Ele não quebra votos. Quando Ele disse naquela cruz que era na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, Ele cumpre os votos dEle, irrevogavelmente, para que eu e você possamos andar, viver, trabalhar, cumprir, evangelizar, pregar sem medo, meus irmãos. Quem é ressuscitado não teme a morte. E nós precisamos ser lembrados disso. Nós precisamos ser lembrados disso. Isso afeta tudo, meus irmãos. Isso afeta o nosso trabalho. Isso afeta a esperança da diversão. Isso afeta o nosso estudo da Bíblia. Isso afeta nossos momentos de silêncio. Isso afeta o cuidado por outras pessoas. Quem é ressuscitado não precisa viver debaixo de temor da morte, porque ele experimenta agora o novo vigor da vida. Ele experimenta agora. Se isso claramente é positivo, meus irmãos, em último lugar, terceiro ponto, também há um aspecto desafiador.
Se nós morremos com Cristo e se nós ressuscitamos com Cristo, portanto, o pecado não deve nos dominar. Versículo 12 a 14, assim nós fechamos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, a consequência é óbvia, a lógica de Paulo é muito bem construída. Se você voltar um versículo, veja o versículo 11, ele vai dizer: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Presta atenção, Paulo está dizendo, sim, Cristo fez essas coisas por você, mas agora você, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. É uma coisa que nós temos que fazer. Nós precisamos nos enxergar como mortos para um reino e vivos para outro. É isso que o texto diz. Preste atenção, meus irmãos. O que Paulo está nos ensinando sobre a doutrina da santificação é muito importante. Preste atenção. Na doutrina da santificação, tem uma parte que Deus faz e tem uma parte que você faz. Diferente dos outros pontos da salvação, para quem gosta de estudar a soteriologia, veja bem, quando você fala sobre predestinação, quem foi que fez isso? Deus fez. Quando você fala sobre justificação, Deus fez. Quando você fala sobre chamada eficaz, Deus fez. Quando você fala sobre adoção, Deus fez. Quando você fala sobre glorificação, Deus faz. Mas quando você fala sobre santificação, Deus faz e você faz. E não é uma matemática, veja bem, não é uma matemática 50-50 não, tá? Porque tem gente que acha que é uma matemática 50%. Você fala assim, Deus faz os 50 dele e você faz os seus 50. Meus irmãos, não é assim não, tá? Deus ajuda quem cedo madruga, não é bem assim não, tá? A matemática de Deus é um pouquinho curiosa. Ele entra com 100%, tu entra com 100% e dá 100%. É todo mundo dedicado 100%. Deus 100% por nós 100% por Deus. É assim que funciona. Consagrados ao Senhor. Ou seja, presta atenção. Se na santificação Deus começou de uma forma definitiva, lá atrás, nos separando da morte para a vida, agora há também uma santificação progressiva. Eu e você agora, dia após dia, aprendemos a não deixar o pecado reinar em nós. É o que o versículo 12 diz. E olha o que ele diz no versículo 12. De maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, meus irmãos, para começar a vencer o pecado, tem que entender que a gente não pode ficar obedecendo às paixões da carne. As inclinações do velho homem, que já está morrendo. Tem que abraçar o novo homem. E no versículo 13, ele elucida ainda um pouco melhor. Olha o versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Meus irmãos, que linguagem interessante. Ele fala que a nossa vida, o nosso corpo são instrumentos que agora devem ser oferecidos a Deus. A palavra grega aqui, ela pode ser ferramenta ou arma. Interessante, né? A nossa vida, nossas habilidades, nossas capacidades, nossos corpos, é o que a gente tem. E o que ele está tentando falar, isso que você tem pode servir a propósitos diferentes. Sejam propósitos bons ou propósitos ruins. Ele está falando, crente, é o seguinte, se você está servindo o pecado, todas as partes do seu corpo são vulneráveis e sujeitas ao pecado. Mas se você está em Cristo, cada parte do seu corpo tem que ser um instrumento de adoração, um instrumento de serviço. Eu li uma ilustração esses dias que eu achei tão legal, eu falei, vou usar nesse sermão aqui. O cabra fala assim, nós somos como lasers, sabe laser? Que tanto pode queimar buracos destrutivos em placas de aço,
quanto fazer delicadas cirurgias de catarata. Tudo é laser. Só que um com uma intenção para um jeito e outra para outro. E a questão é de onde vem a diferença? A diferença vem daquele a quem nós oferecemos o nosso serviço. Cristo. É Cristo quem diz como você usa o seu corpo. É Cristo quem diz como você usa a sua mente. É Cristo quem diz como você usa o seu tempo. E o que Paulo está falando é, e aí, crentes, vocês vão se entregar totalmente a Deus, pedindo a Ele que faça um bom uso de vocês para a glória dEle? Ou vocês vão viver como velhos homens, velhas mulheres? Meus irmãos, esse texto, ele é tão direto. Ser crente é guardar esse mandamento, é não deixar o pecado controlar o modo como nós vivemos. É o que Cristo fez, mas é o que a gente vai fazer agora. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, como fazer isso? Como não ceder ao reino do pecado? O exemplo que eu vou dar para vocês é muito parecido com o de um atleta olímpico. Vocês sabem como é que um atleta olímpico faz para ganhar uma medalha de ouro? Alguém tem uma ideia aí? É bem fácil, né? Ele acorda um dia com o dom do Espírito Santo para subir no primeiro lugar do pódio. Ele pode até subir no pódio, só que ninguém vai dar medalha para ele, que não é assim que funciona. Como é que alguém ganha um ouro nas Olimpíadas? Meus irmãos, tem uma palavrinha teológica muito boa que define. Sabe qual que é a palavrinha? Ralação. Ralação. Atleta olímpico de verdade não tem espaço para ser arrogante. Sabe por quê? Porque quando ele erra, ele tem que voltar atrás. Ele tem que se humilhar, ele tem que reconhecer, ele tem que analisar, ele tem que aprender do zero. Ele perde aqui, tropeça lá, acorda com dor aqui, faz cirurgia, tem lesão. Mas ele vai progredindo. Estava ouvindo lá a entrevista da Maiara, que ganhou a Olimpíada de Bronze no judô. Chorando. A repórter pergunta para ela, por que você está chorando tanto? Ela falou assim, porque esse negócio é difícil demais. Ganhar é difícil demais. Mas compensa, vinga. Meus irmãos, a luta contra o pecado é um processo estreito, puxado, mas você deve estar engajado com isso. E eu quero dar algumas dicas bem práticas para você hoje à noite, tá bom? Vamos lá, se você quiser anotar aí, pode anotar. Os seguintes passos para você, na prática, vencer o pecado, meus irmãos. Primeira coisa, nós precisamos ser capazes de identificar nossas fraquezas pessoais. A gente tem que identificar. Meus irmãos, a gente tem que reconhecer aquelas áreas onde nós temos sido mais frequentemente aprisionados por desejos descontrolados, por vícios, por padrões pecaminosos, aquelas áreas onde parece que o pecado está fazendo a festa na gente. Eu sei que todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, porque todo mundo tem pecadinho de estimação. É um bichinho que você não queria manter por perto, mas ele vem com a bocarra e você joga comida dentro da bocarra dele. Tem que identificar. O que será que é? Será que é sede por reconhecimento? Será que é sede por poder? Será que é lascívia? Será que é luxúria dos olhos? Ou luxúria do coração? Será que é manipulação das circunstâncias para sempre estar por cima e nunca por baixo? Aonde que nós somos fracos? Pensa aí. Identifique na sua vida. Segunda coisa, você precisa, junto com isso, reconhecer as coisas que nos tentam. Ou seja, não só as nossas áreas de fraqueza pessoal, mas admitir quais são geralmente as situações, os contextos, as pessoas, as companhias que corrompem os costumes, que nos atraem à prática do pecado. Eu lembro uma vez, meus irmãos, eu não era nem pastor ainda, eu era presidente de adolescentes da minha antiga igreja. Um jovem lá, super envolvido, mas veio conversar comigo. Falou, Mateus, me chamava de Choco, né? Meu apelido, Choco. Não aguento mais, cara. Cara, eu só tropeço. Venho em acampamento, jogo graveta na fogueira. 2 semanas depois, já foi embora, né? Aí eu falei para ele, cara, também pudera, né? Você já viu com quem você anda, bicho? Sério, meus irmãos, era assim, ele andava com uma gangue, literalmente, era gangue igual de filme, o povo andando com taco de beisebol, se deixar, sabe, corrente. Eu falei, você já viu com quem você anda? Você quer o quê? Você quer ser santo, maravilhoso no meio desse povo? Larga esse povo aí,
Aí ele veio com o velho argumento da carne, né? Não, Mateus, é que eu estou abençoando. Os caras não tá nada, miserável. Não tá nada. Os caras estão te sugando para dentro do buraco negro, você não é benção nada na vida deles. Se você não está pregando ativamente o evangelho para eles se converterem, corre, ué. Fica namorando com as trevas. Meus irmãos, nós somos tentados porque nós nos colocamos na boca do perigo gratuitamente. Sabe o que a gente faz? A gente é tão besta. Eu lembro uma vez, tem criança aqui, eu não posso dar todos os detalhes desse exemplo que um professor de escola dominical deu uma vez. Ele falou assim, falando para os meninos, a gente vê lá a mulher do jeito que ela está lá, e a gente fala assim, não, eu sou forte, nada vai acontecer comigo, então eu vou ficar aqui vendo ela, porque nada vai acontecer. Não é assim que funciona não, meus irmãos. Quando a gente identifica onde está a beira do precipício, você corre na direção oposta, você sai de perto. Terceiro lugar, você fica longe de fontes gratuitas de tentação, praticando a autocontenção. Terceira dica, autocontenção, meus irmãos, é quando você faz um compromisso com a virtude do domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio não é assim uma mera força que vem lá de dentro, são regras e disciplinas que nós abraçamos para não nos colocarmos gratuitamente na boca do pecado. Hora para fazer certas coisas, para mexer no computador, para mexer no celular, programinhas que ficam verificando o que você anda fazendo no seu celular, tudo isso, meus irmãos, faz parte da vida de quem quer ser santo. Quando a gente, por exemplo, faz orações específicas para que o Espírito Santo de Deus, eu não sei se você já fez essa oração, mas eu vou te ensinar uma oração boa de você fazer quando você está bem, não quando você está no meio do pecado, é quando você está bem. Fala assim, Senhor, eu estou bem agora, mas eu estou sentindo que daqui a pouco eu vou pecar. Você já fez essa oração antes? Eu estou abrindo o coração, falando a verdade da vida de vocês hoje aí. Senhor, eu estou achando que eu vou pecar. Então vamos fazer o seguinte, Espírito Santo de Deus, coloca rédeas em mim nesse momento, eu vou sair correndo. Não deixa, Senhor, trava meus olhos, trava minhas intenções, muda meus olhos, para que eu não fique olhando para aquilo que eu não devo, para que eu não corra atrás de quem eu não devo ficar correndo atrás. Senhor, eu já dei esse exemplo aqui uma vez, não vou fazer teologia em cima disso, mas eu conheço uma pessoa que fez uma oração dessa, e na hora que Deus fez a oração, o computador dela queimou na frente dela. Coincidência ou não, aconteceu. Autocontenção, tem que orar, meus irmãos, orar por domínio próprio. Outra ferramenta que você pode usar nisso, prestação de contas. Gente, prestação de contas é quando você entende que o irmão da sua igreja, o seu amigo que Deus te deu, está ali justamente para cooperar na sua santificação. Ninguém se santifica sozinho, não existe isso. Você precisa de pessoas de confiança, em grupos de confiança, contexto de discipulado, ombro a ombro, pessoas com quem você possa abrir o seu coração. Falar assim, cara, eu estou fazendo isso. Está acontecendo tal coisa na minha vida, o que eu faço? Ele começa, vamos orar, vamos chorar, vamos buscar o Senhor, vamos jejuar juntos. E aí você começa a abrir o seu coração com Ele. Quinto lugar, meus irmãos, investir o nosso tempo conscientemente em bons hábitos e serviços. Não é só parar de fazer coisa errada e tirar a roupa velha da maldade, é botar roupa nova. No lugar, aquele que antes roubava, agora trabalha com as suas próprias mãos. Aquele que antes mentia, agora fala a verdade. Quando nós criamos novos hábitos de uma vida saudável, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, nós não somos da noite para nos assemelharmos àqueles que ficam se escondendo nos seus pecados noturnos. Nós somos do dia. E tem muitas entrelinhas nisso aí, né? Meus irmãos, nós não fomos feitos para ficarmos nos escondendo atrás de arbusto. Nós somos transparentes, nós somos claros, nós abrimos o jogo, nós vivemos a vida cristã, pública e aberta. Faça isso de forma consciente, sirva a seus irmãos. Se você está jogando videogame demais, você está caindo por causa do videogame, larga o videogame. Não estou falando que videogame é pecado não, meus irmãos, videogame da quantidade de tempo que alguns estão jogando aí é pecado sim. Busque servir, não viva para si mesmo, viva para outros, como Cristo se entregou por nós, se entregou por outros. E meus irmãos, sexto e último lugar, confiemos
na força e na graça de Deus. Tem que confiar. Meus irmãos, a união com Cristo nos oferece um amor superior, poderoso, capaz de nos conquistar e nos afastar do mal. Essa doutrina da união com Cristo era tão preciosa para Agostinho de Hipona, meus irmãos, que ele disse o seguinte: ó Deus, tu nos fizeste para si mesmo, e nossos corações estarão inquietos até que encontrem descanso em ti. União com Cristo, meus irmãos, é para que nós descansemos no Todo-Poderoso e Todo-Gracioso Deus. Se você pensar na sua velha vida pecaminosa como algo que agora está morto, está sepultado, agora você tem um motivo poderoso para resistir ao pecado. Lembro do pastor John Piper dando um exemplo que eu achei fantástico. Ele dizendo que um jovem vira para ele falando assim: pastor, eu desisto da minha luta porque eu serei eternamente escravo da pornografia. Esse jovem disse para o pastor John Piper. O pastor John Piper vira para ele e faz uma pergunta. Ele fala assim: você é crente em Cristo Jesus? Você crê em Cristo? E o jovem falou sim, com lágrimas: eu creio. Ele falou: então, olha o que o pastor John Piper falou: então nunca mais diga o que você acabou de falar. Nunca mais. Porque você não é mais eternamente escravo da morte, você é eternamente escravo da luz. É confiando, declarando e confessando o poder de Cristo em nossas vidas, que nós seremos capazes de refutar os maus desejos, abraçar os bons desejos, como quem está morto para o pecado e vivo para a vida. Meus irmãos, na Olimpíada da vida cristã, o nosso grito de guerra só pode ser um só, meus irmãos: o povo unido com Cristo jamais verdadeiramente será vencido. Essa é a esperança, amém, irmãos? E nós estamos juntos nessa maratona. Tem que correr. Não adianta desistir no caminho, não tem como. O Senhor nos uniu a Ele na sua morte, na sua ressurreição, para nos lembrar, nos certificar de que em Cristo verdadeiramente somos mais do que vencedores. Nós ainda não estamos no capítulo 8 de Romanos, mas a gente vai chegar lá. E que o Senhor possa nos manter ativamente santificados para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Santo Deus, ó Senhor, como Agostinho colocou tão bem, Senhor, nossos corações permanecerão inquietos até que verdadeiramente encontremos descanso em Ti. Senhor, e nessa noite nossa alma descansa nas verdades incorruptíveis e eternas. Cristo morreu e nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. E, portanto, o pecado não deve ter mais domínio sobre nós. Senhor, quantos dos meus irmãos nessa noite, que semana após semana têm penado sob o peso da culpa, da maldição de se sentirem ainda velhos homens, incapazes de produzir qualquer bem. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, ajuda meus irmãos e ajuda a mim a nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. Nós somos fracos, mas Cristo é tão forte. Nós somos imperfeitos, mas Ele sobra a perfeição. Nós somos tão infiéis, mas aonde nós fomos infiéis, Ele é totalmente fiel. Aonde o nosso pecado abundou, superabundou a graça dEle. Senhor, obrigado, porque essa é a mensagem do Evangelho que consola, que conforta e fortalece o povo para esta noite, para o resto da nossa vida. Dá-nos sempre lembrar da união com Cristo, que nos seja uma doutrina preciosa, viva e latente, para nos santificarmos dia após dia e nos assemelharmos a Cristo em tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.